Criada para ser uma das principais ferramentas de ampliação das oportunidades sociais e educacionais no Brasil, a chamada Lei de Cotas foi sancionada em agosto de 2012 e, desde então, vem sendo precursora de mudanças significativas na democratização do acesso ao ensino superior e na redução da desigualdade social no país. Voltada para estudantes que cursaram o ensino médio integralmente na rede pública, de família de baixa renda e autodeclarado pretos, pardos e indígenas, a Lei de Cotas reserva, no mínimo, 50% das vagas disponíveis nas universidades e institutos federais em cada processo seletivo, curso e turno para este público. Mas ainda são comuns pessoas que não têm o direito e se autodeclaram como pertencentes às cotas. Para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos a Procuradora Federal, Indira Quaresma, que está aqui no estúdio do Jornal da Justiça hoje conosco. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, vamos fazer um antes e depois. O que mudou com o Instituto, com o vigor da Lei de Cotas? O interessante é que, antes da Lei de Cotas, algumas universidades tinham algumas experiências esporádicas com esse instituto. Mas depois da lei, passou a ser obrigatória para todas as universidades e institutos federais, então, de certa forma, você regulamentou a situação e colocou todas em nível de igualdade. E como é feita essa distribuição do percentual? Porque são pretos, pardos e indígenas, né? Como é que funciona? Começa com 50% são destinados aos alunos que cursaram todo o ensino médio nas escolas públicas. Desses 50%, você tira 50% que tem uma renda inferior, igual ou inferior a 1,5 salários mínimos. E nesse grupo, você ainda coloca os autodeclarados pretos, pardos e indígenas na proporção que o IBGE identificou no último censo como sendo aquele proporcional da sociedade, daquela comunidade. Então, se naquela comunidade tem 30% de autodeclarados negros, as cotas serão 30% dentro desses 50%. Doutora, vale só para as universidades públicas? Só para as universidades públicas e os institutos federais. E se as universidades privadas podem adotar isso também ou ainda está muito difícil disso que Sem isso nenhum aconteça? problema elas adotarem, eu acho que seria uma política muito engrandecedora, mas elas não são obrigadas a fazer isso. Então, essa é uma destinação específica, uma obrigação específica para as universidades públicas e institutos federais de ensino. É até uma questão de cultura, né? Sim, com certeza sim. E concursos públicos, como ficam? Porque a gente vê concursos, né, que estabelecem cotas aí. Como é que fica essa questão? Os concursos públicos federais já existe uma lei regulamentando, 20% das vagas são destinadas aos autodeclarados negros e na própria lei de cotas do serviço público existe um critério que se a pessoa fingir, falsear a verdade, ela pode ser inclusive demitida do serviço público, independentemente de quando se descobrir a fraude dela. Então, isso já está previsto na lei de cotas do serviço público, mas é para os concursos federais. Concursos estaduais, aí a depender de cada lei. Brasília, por exemplo, ainda não tem uma lei específica de cotas. Isso também depende de cada estado, município, só estado? Não, pode ser feita em qualquer esfera federal, né? Se é um concurso municipal, estadual, pode ser feito, mas aí depende da lei daquele município e da lei do estado. Essa lei que existe é só para o serviço público federal. No caso aí, a gente está falando de cotas raciais, mas em concursos públicos também há cotas para portadores de deficiência? Sim, a cota de deficiência ela é bem mais antiga do que as cotas para autodeclarados negros. Tá, não entra nessa, né? Como se faz a comprovação? Porque aí a gente entra na questão que é polêmica, né, doutora, que é a comprovação, porque a pessoa se autodeclara preta, parda ou indígena. É possível depois fazer uma comprovação disso para saber se a pessoa está seguindo a lei ou não? É possível, sim. A autodeclaração é o critério adotado internacionalmente, mas política pública ela tem que ser vigiada, porque há uma tendência à fraude. Então, o que a maioria das universidades fez? Instalou uma comissão verificadora e a pessoa vai lá, a pessoa que se autodeclarou negra, ela normalmente só vai passar por uma entrevista e aí a pessoa comprova. A autodeclaração não é incompatível com a heterodeclaração. Isso é importante que a gente tenha em mente. Não é porque a pessoa se autodeclara, aquilo fica... não posso mudar isso, intangível. Não. É possível, sim, a comprovação pela heterodeclaração. Até porque essa questão da identificação do negro no Brasil, essa dificuldade de identificação do negro, ela só ocorre na política de cotas. Em qualquer outra circunstância, todo mundo no Brasil sabe quem é negro. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, inclusive a gente vai falar da punição para quem se autodeclara, né, pertencente à cota e não é. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e a gente volta a falar com a Procuradora Federal, Indira Quaresma, que está aqui no estúdio hoje conosco, que está falando sobre a política de cotas, a lei de cotas, né? Doutora, no critério racial, a separação entre pretos, pardos e indígenas, né? A senhora já até falou como que se faz dentro das cotas essa separação de percentual. Como se prova a ascendência?
O critério para cotas raciais no Brasil não é ascendência, porque se fosse ascendência a gente não teria cotas no Brasil, porque todo mundo tem a sua história, a sua ascendência claro. Negra em maior ou menor grau. O critério é fenotípico, então eu olho a pessoa e considero a pessoa em si. Então são as características do negro, as características do indígena que eu observo naquela pessoa. Então esse critério ascendência, ele não conta para a política de cotas. Então é importante a pessoa saber isso, porque às vezes ela tem um parente que é negro, até próximo, né, mas não... Pai, às vezes, e você saiu mais claro, você não saiu negro, não saiu pardo, e aí você quer usar essa sua ascendência negra. Não, seu pai pode ter sofrido todas as consequências do racismo, mas você não, porque o racismo no Brasil, ele é isso, é de identidade. Eu olhar para a pessoa e discriminá-la por ela em si, não pela ascendência. Diferentemente dos Estados Unidos, em que esse fator ascendência conta, aqui para a gente não. E existem no Brasil, né, depois do vigor da lei de cotas, pessoas oportunistas que se aproveitam da cota para poder entrar numa universidade de uma forma mais fácil, que eles acreditam, né? E se autodeclaram pertencentes às cotas, mas não fazem parte. Quem fiscaliza isso? Em princípio, o Ministério Público investiga, mas a própria sociedade. A gente acompanha algumas reportagens de próprios estudantes denunciando fraudes, e é importante que a comunidade participe, porque essas vagas, elas têm um propósito, que é um propósito maior de integração da sociedade. Ela não pode ser corrompida dessa forma. Nenhuma política pública está imune à fraude. Por isso que é necessária a fiscalização, é necessário punir as pessoas que tentam se valer dessa condição para obter uma vantagem. Na verdade, a cota não é uma vantagem. Eu costumo dizer que cota é direito conquistado, e ele precisa ser exercido em sua plenitude. Quem tiver dúvida e perceber aí que tem uma pessoa que se aproveitou da lei de cotas, mas que não faz parte desse percentual, o que ela faz? Denuncia onde? Denuncia ao Ministério Público. Pode denunciar ao Ministério Público, e se quiser também pode procurar a Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Brasília, que nós daremos toda a assistência. Qual é a punição para quem é pego cometendo essa infração, crime? É crime. Na minha opinião, crime de falsidade ideológica, ele pode ser processado criminalmente, mas algumas universidades, quando detectam isso, expulsam o aluno da faculdade, da universidade. E não pode participar mais de nenhum processo usando cotas, ele já fica, de alguma forma... Ele fica queimado, por assim dizer, né? A lei vale também para os institutos militares? Vale. A lei vale para os institutos militares. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação. Prazer. Eu conversei com Indira Quaresma, que é procuradora federal, e conversou com a gente a respeito da lei de cotas e como identificar aí quem frauda o sistema, né, doutora? Obrigada pela participação. Até uma próxima.